Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem e estou aqui hoje com mais um vídeo de retomada de conteúdo de ciências para a nossa prova, certo? Então, a prof vai relembrar alguns assuntos que nós já trabalhamos, já estudamos, já vimos, para que vocês possam fazer a prova bem tranquilamente, certo? Então, vamos lá, vamos acompanhar comigo, então, todo o assunto que vai cair na nossa P2 de terça-feira, certo? Então vamos lá. Começando. Objetos e materiais. Estudamos tudo isso na nossa apostila 2, certo? E na apostila 1, começamos na apostila 1 e algumas coisinhas foram para a apostila 2, bem pouquinha coisa, certo? Mas vamos lá então. Objetos e materiais. Objetos e materiais. O que é isso? Do que isso é feito? Então, você já notou a variedade de objetos que existem ao nosso redor? Olha quantos objetos, né, gente? A gente olha em casa, olha quantos objetos nós temos de madeira, de alumínio, de ferro, de vidro, de plástico, de papel. Temos um monte. Então, olha aqui nas imagens a seguir como que um mesmo material pode ser utilizado. Opa! Pode ser utilizado para a fabricação de diferentes objetos, e como os objetos são feitos de diferentes materiais. Sim, quem imagina só que um pneu de carro, ele é feito com borracha, certo? Que vem da onde? Do petróleo. Tem alumínio também, tem ferro na roda. Todos esses materiais para compor um pneu de um carro. Uma mesa é de madeira, mas madeira também dá para fazer o quê? Cadeira, dá para fazer cômodas, dá para fazer guarda-roupas e muitas outras coisas. Um vidro, ó, como um aquário. O vidro a gente faz um aquário, como a gente pode ter um copo, um vaso, uma janela, um espelho, tudo isso é feito de vidro, certo? E o plástico? Dá para a gente fazer balde plástico, dá para a gente fazer potinhos de plástico, a nossa garrafinha de água é de plástico. Então, olhe só como um material pode fazer diversos objetos, um monte, certo? De uma vez só. A madeira pode se fazer vários objetos diferentes, assim como o plástico, assim como o vidro, assim como a borracha, certo? Objetos e materiais, o que é isso e do que isso é feito? Olha lá mais uma coisa, ó. A madeira, dá para fazer cerca de madeira, olha lá. O alumínio, o ferro, ó, dá para fazer cercas de alumínio para portão, olha só. E aqui embaixo dá para fazer tanto de madeira como de alumínio, dá para usar os dois materiais juntos, fazendo uma cerca, certo? Então diz lá, que objetos são esses? Nós temos lá os objetos aqui, ó. Olha lá. De que material esses objetos são feitos? Qual seria a utilidade desses objetos? Que outros objetos são fabricados pelo mesmo tipo de material? Qual desses objetos pode ser feito de outro material? Que material é esse? Será que esses objetos aqui eu posso utilizar outro material para fazer os mesmos objetos? Então, vamos ver, certo? Aqui em cima nós temos esses objetos de alumínio e aqui embaixo nós temos outros tipos de objetos. Vamos ver. Então, que objetos são esses? Ó, são grampos de metal, clipes de metal, alfinete com fecho de metal, certo? A utilidade desses objetos. Ó, os grampos é para fixar papel, documento, trabalhos de escola. Os clipes, segurar e organizar os papéis. E o alfinete com fecho de alumínio, que era usado muito quando a prof era pequenininha. Era usado para quê? Para prender fralda de bebê. Antigamente as fraldas de bebê eram de pano. Então as mães pegavam esse alfinetinho aqui, ó, esse daqui, ó, que a prof está mostrando, e prendiam as fraldas de pano para não escapar, certo? Que outros objetos são fabricados pelo mesmo tipo de material? Talheres, né, de alumínio, são talheres, faca, colher, garfo, panela, mesa, cadeira, portão, muitas outras coisas são feitas com esse tipo de material,
certo? Então, assim, existem clipes e alfinetes feitos de plástico. Hoje já existem clipes de plástico e alfinetes também. Já os grampos, aquele do grampeador, são fabricados de metal, mas existem outros tipos de grampo, como os de trilho ou de encadernador, que são feitos de plástico, ou existe também os grampos de madeira, certo? Que é aquele que a gente prende as roupas no varal, também existe assim. Então, olha só, na outra imagem lá de baixo, dos copos de vidro, de plástico e de metal, certo? O que há de comum entre aquelas imagens? Eles são aberto em cima e fechado embaixo. Eles têm formato de círculo, em cima e embaixo, e todos eles servem para beber água. Olha lá as imagens, certo? Ó, as imagens estão aqui. Todos eles servem para beber água, né? Ou algum outro líquido. E o que deixam eles diferentes, certo? Então, assim, um é descartável e os outros dois não são descartáveis. Um amassa, o descartável amassa, quebra, né, e rasga, certo? Agora, o de vidro, ele quebra também, mas ele não amassa, ele não rasga. O de metal também, ele amassa, mas ele não rasga e a gente não amassa ele, certo? Ele amassa, que eu digo, se eu bater. Se eu bater o de alumínio, ele vai amassar. Mas ele não quebra, ele não rasga, certo? E assim, que vantagens e desvantagens esses objetos oferecem em relação ao outro objeto? Um copo de vidro. A vantagem do copo de vidro em relação aos demais é que ele é transparente. E a gente pode ver o que a gente está bebendo, o que tem dentro dele, certo? E claro, com o copo de vidro a gente pode beber tanto bebida quente como bebida fria. Essa é uma vantagem. E a desvantagem? Que ele pode quebrar, né? E a gente pode até se cortar com o vidro. Então, essa é uma desvantagem. A vantagem do copo de plástico é que o quê? Ele é mais prático, ele é leve, ele é reciclável, certo? Eu posso amassar ele, deixar ele bem pequenininho e guardar no meu bolso, até achar um lixo para jogar. Essa é a vantagem. E a desvantagem é o quê? Que ele é menos durável, ele dura menos do que os outros tipos de copo. E o copo de alumínio? A vantagem do copo de alumínio o quê? É que ele é mais seguro que os de vidro e os de plástico, certo? Ele é muito mais seguro. E a desvantagem é que a bebida esquenta muito mais rápido, certo? Assim, eu ponho lá um café bem quente num copo de alumínio, aquele alumínio fica muito quente, que pode queimar minha mão. Então, essa é uma desvantagem, certo? E é por isso que a gente percebe que o copo fica mais frio no de alumínio quando a bebida dele está fria também, certo? Material, então. Material é tudo aquilo que utilizamos para construir objetos. Os objetos têm alguma função, como conter os líquidos, segurar os papéis, proteger alguma coisa, como as cercas que eu coloquei ali nas imagens, certo? Estão protegendo a nossa residência. E para ter essa função garantida, se escolhem os materiais mais adequados. Eu não vou poder fazer uma cerca de plástico, né? Eu vou estar protegendo o quê? Nada. Então, eu tenho esses materiais que são adequados para isso. O plástico, vamos lá. Gente, a prof colocou esse link aqui, certo? Que quem quiser pegar esse link e assistir, ele tem um desenho falando sobre cada material, certo? Então, ó, a história do plástico. Nesse link aqui é a história desse plástico. Então, a prof colocou o link para falar sobre a história do plástico, mas vou explicar a história. Então, olha só. Vimos no vídeo sobre a história do plástico que o plástico foi originalmente comercializado para salvar os elefantes e que ele surgiu para substituir o marfim na fabricação de bolas de bilhar. Sabe aquelas bolas de bilhar que as pessoas jogam com taco, que se chama sinuca? Então, esse plástico ele foi criado por quê?
para proteger os elefantes, salvar os elefantes, porque eles usavam os marfins que os elefantes utilizavam aqui na boca, certo? E aí eles matavam elefantes para pegar o marfim, para fazer o quê? Fabricar bolas de bilhar, que é o esporte que ameaçava a população de elefantes. Contudo, hoje esse material ameaça a vida de tantas outras espécies, especialmente os animais marinhos, que confundem o plástico com comida. Pois é, né, gente? Quantos peixes morrem asfixiados por plástico? Por quê? Porque as pessoas jogam os plásticos na praia. E aí o vento leva para dentro do mar e esse plástico afunda e acaba sufocando os peixinhos, que eles acham que é comida. E aí eles acabam morrendo porque o plástico enforca eles, certo? Asfixia. E, infelizmente, a maioria dos plásticos não pode ser reciclada. Existem 7 tipos de plástico e eles não combinam entre si, tornando a reciclagem inviável devido a seu alto custo ou perda de qualidade do material. Então, claro, né? Como é que eles vão reciclar o plástico se a gente coloca o plástico perto do fogo e ele derrete inteiro? Certo? Se eu deixo o plástico muito tempo na água, ele começa a ficar fraco. Então, não tem como ser reciclado, certo? Então, é muito difícil. Aí, o vidro, tem o outro link ali, gente, certo? Explicando também sobre o vidro. A descoberta do vidro. A história da origem do vidro é cheia de mistérios. Há historiadores que relatam que os povos fenícios, ao preparar uma fogueira numa praia nas costas da Síria para aquecer suas comidas, improvisaram fogões, usando areia e calcário, que são as conchas, né, gente? As conchas são calcário. Então, eles pegavam o que eles tinham ali no mar, certo? Os fenícios eram um povo de antigamente, certo? Muito antigamente. Passado algum tempo, notaram que do fogo escorria uma substância brilhante que se solidificava imediatamente, e foi assim que o vidro teria sido descoberto. Agora, veja alguns exemplos do uso do vidro. Então, a gente tem vidro nas embalagens de remédios ou outras embalagens e em utensílios domésticos, como o copo, como o prato, certo? Então, os fenícios, imagine só, eles notaram que do fogo saía uma substância brilhante. Eles não sabiam o que era. Só que ela simplesmente, quando o fogo apagava, ficava aquilo brilhante. E aquilo era o vidro, certo? Então, foi assim que eles descobriram o vidro. Essas são curiosidades que a prof trouxe para vocês. Além das embalagens e utensílios domésticos, quais outras aplicações o vidro apresenta? Então, exemplos do uso de vidro. A gente encontra vidros em porta, janela, celular, TV, carros, entre outros. E nas construções civis, nos aparelhos eletrônicos, nos automóveis e, claro, no nosso dia a dia, como copos, pratos, certo? E o papel? Temos ali o outro linkzinho. Quem quiser pegar o linkzinho para assistir o videozinho, é muito legal. Vocês reconhecem os tipos de papéis mais utilizados no nosso dia a dia e sabem para que servem? Alguns papéis apresentam tamanhos e formatos parecidos, mas são diferentes na espessura e na cor, como o papel A4 e o A4 reciclado. O A4, gente, é aquele que a gente utiliza na sala de aula, aquele papel branco que às vezes vocês pedem para a prof para desenhar, certo? O reciclado, ele é mais amarelado, ele não é branquinho, certo? Então, por isso que ele tem diferença na cor. Tem uns que são mais grossos e outros que são bem fininhos, por isso espessura. O papel higiênico é um tipo de papel fino e absorvente. O absorvente é aquele que puxa o líquido, ele absorve, certo? O líquido. E que se desmancha facilmente em contato com a água, diferente do papelão, que é um tipo mais grosso e resistente de papel. Que o papel de presente, assim como o papel higiênico, é comercializado em rolo. A gente compra papel higiênico, o rolo de papel. Papel de presente também. A gente compra o papel de presente em rolo.
O papel de presente tem várias estampas, enquanto o papel para impressão, como o A4, ele é liso e branco, certo? Que o papel de presente possui várias versões, como brilhante e fosca, sem brilho. O papel jornal é fino e escuro, que a tonalidade do papel reciclado também é mais escura. Certo? Por quê? Porque passa por vários processos de industrialização, certo? Então, por isso que ele é mais escuro. Então, vamos lá. Propriedades específicas da matéria. Maleabilidade é uma propriedade que permite a matéria ser moldada, ser transformada. Existem materiais maleáveis e não maleáveis. Aqui, ó, a prof pegou a figura de uma pessoa fazendo um vaso de barro. O barro é maleável, porque a gente pode transformar o barro, a argila, no que a gente quiser. Então, a argila, o barro, eles são maleáveis. A gente consegue mexer nele e fazer o formato que a gente quer. A ductilidade são propriedades que permitem transformar materiais em fios. Um exemplo é o fio de cobre, usado em forma de fios em instalações elétricas, e o ferro na fabricação de arames. Então, olha só, esse cobre, essa imagem aqui, gente, tem os fiozinhos ali, que são os fiozinhos de cobre, ó. Esses fiozinhos de cobre é que passam por dentro desses fios e que levam toda a nossa eletricidade até a nossa casa, que leva o cabo da internet, do telefone, são feitos com fios de cobre, certo? Por que esses fios de cobre, eles são fechados por um outro material que protege eles, que é para o nosso próprio bem, certo? Por quê? Porque se eu colocar a minha mão direto nesse fio de cobre e colocar ele na tomada, eu vou levar choque. Então, esse fiozinho branco ali, ó, que é como se fosse uma borracha, ele impede que as pessoas levem choque, certo? E o magnetismo? Algumas substâncias têm a propriedade de serem atraídas por ímã, são as substâncias magnéticas. E a densidade, que é também chamada de massa específica de uma substância, é a razão entre a massa dessa substância e o volume por ele ocupado. Então, a gente já falou que densidade é o quê? O volume por ela ocupado, é o peso, certo? Quanto mais pesado, mais espaço ela vai ocupar, certo? A solubilidade ou coeficiente da solubilidade é uma propriedade física da matéria, que é sempre determinada de forma prática em laboratório. Ela está relacionada com a capacidade que o material, denominado de soluto, apresenta de ser dissolvido por outro solvente, certo? Então, o soluto é um material, por exemplo, vou dar um material, o sal. O sal, ele é um soluto, certo? Então, ele é o quê? Ele vai ser dissolvido na água. A água é o solvente. Por quê? Porque ela dissolve o soluto, certo? E ela tira, ela limpa. Por exemplo, a água do mar. Vou dar um exemplo aí. A água do mar, como nós vimos na apostila. Quando ela bate nas rochas, o que ela faz? Ela tira todo o sal, todo o pó, tudo que tem naquela rocha e leva para ela, limpando essa rocha. Então, a água é como um solvente, certo? E o sal, o açúcar que se misturam na água, eles são um soluto. Quanto à solubilidade, os solutos podem ser classificados da seguinte forma. Então, nós temos os solúveis, que são aqueles que se dissolvem no solvente, certo? O cloreto de sódio, que é um soluto, por exemplo, é solúvel na água, é o sal. Cloreto de sódio é o sal, certo? Poucos solúveis, aqueles que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente. Por exemplo, se eu pego um sal grosso, ele é maior, então ele vai ter mais dificuldade para dissolver. Ele vai dissolver? Vai dissolver, mas ele vai demorar mais tempo, certo? E os insolúveis são aqueles que não se dissolvem no solvente. Areia. Areia é um soluto,
certo? Eu posso misturar ela na água, ela não vai, ela não vai se dissolver, certo? Se eu pegar um pouquinho da areia e colocar num copo de água e colocar água e mexer, na hora que eu parar de mexer e esperar um pouquinho, a areia vai toda para o fundo. A areia não vai ficar misturada. Então, a areia, ela é insolúvel, não dissolve. Propriedades da matéria. Então, olha lá, maleabilidade, que a gente já viu, é a propriedade que permite a matéria ser transformada, certo? Como o barro, como as lâminas. As lâminas, certo? Eu consigo, ó, virar as lâminas, como essa imagem. Eu consigo fazer um rolo de lâmina de alumínio. Consigo. Então, por quê? Porque o alumínio, ele é maleável, como o barro. Dureza é determinado pela resistência que a superfície da substância oferece ao risco por outro material, como é o caso que nós falamos do diamante, certo? O diamante, ele é duro, ele não se quebra fácil. É muito difícil de quebrar um diamante. A ductibilidade é a propriedade que alguns materiais apresentam de serem transformados em fios. Alguns metais são dúcteis, certo? Por que eles são dúcteis? Porque eles levam corrente elétrica, certo? A um lugar, ele faz aquela união. Eu quero assistir a minha televisão aqui, mas eu quero assistir lá no quarto. Então, passa lá o fio de cobre por dentro da minha instalação elétrica, levando também os canais para onde eu quiser de uma televisão. Certo? Então, ó, os fios de cobre, eles são utilizados em circuitos elétricos. Já o fio de ouro é utilizado em tratamento estético, certo? Então, assim, a pessoa quer tirar as rugas, né? Uma mulher está lá mais velha, quer tirar as rugas. Hoje é passado esse fio de ouro por dentro da pele dela, onde tem a ductilidade. O que ele vai fazer? Ele vai unir a pele para puxar e tirar as rugas do rosto de uma pessoa, certo? Aí tem aqui. Então, eles conduzem calor, formam fios, são sólidos e apresentam brilho metálico, conduzem eletricidade e formam lâminas, certo? Essa é a ductilidade. O magnetismo é a ação mútua entre dois ímãs, polo do mesmo nome, se afastam, se repelam, polos de nomes diferentes se atraem. Por exemplo, aqui tem o S e o N, quer dizer polo sul e polo norte de um ímã, certo? Se eu encostar o polo norte desse ímã no polo norte desse outro ímã, eles não vão se atrair, eles não vão grudar como um ímã. Por quê? Porque eles são iguais. Norte com norte não se atrai. Tem que ser opostos, diferentes. Por exemplo, o sul com o norte. Aí ele se atrai, certo? Existem dois tipos de ímãs. Os ímãs naturais são aqueles que encontramos na natureza e são compostos por minérios de ferro, que é o óxido de ferro, e esse tipo de ferro magnético é denominado magnetita. Gente, estudamos isso na apostila, certo? Por isso que a prof não está enrolando muito, por quê? Porque nós já estudamos isso na apostila. Então, isso aqui é só uma retomada para vocês se relembrarem. E os ímãs artificiais são aqueles que adquirem propriedade magnética ao serem atritados com um ímã natural. A capacidade magnética deste ímã pode superar a dos ímãs naturais. Sim, então vamos lá. Eles são assim, eles conseguem adquirir essa propriedade magnética. Se eles encostam num outro ímã que tem magnético, ele vai produzir a magnitude, ele vai ficar magnético também, certo? No nosso cotidiano, estamos cercados de fenômenos elétricos, fenômenos magnéticos ou fenômenos eletromagnéticos. Exemplo, fornecimento de energia para os diversos dispositivos elétricos pela passagem da corrente elétrica. Então, olha aqui, ó. Aqui nós temos, ó, eletromagnéticos. Por quê? Porque nós precisamos utilizar o ferro de passar roupa, eu preciso colocar o fio na tomada. Eu estou usando a eletricidade para que ele gere calor.
certo? O chuveiro, a mesma coisa. A lâmpada, a mesma coisa. Eu preciso desta carga eletromagnética para que funcione, certo? O carro, a bomba num poço de gasolina que coloca combustível no carro, ela é magnética. Por quê? Porque ele vai encostar no alumínio do carro e a bomba vai parar automaticamente. Por quê? Pela questão magnética, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para todos vocês, certo? Essa é a nossa retomada de conteúdo. A gente sabe que vai cair exatamente sobre os materiais e objetos. Então, por isso que a prof deu uma retomada básica, porque a gente já tinha tido toda essa explicação, então a prof só relembrou a matéria, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham uma boa prova e até o nosso próximo vídeo. Beijos para todos!